Muito bem, vamos dar início aqui à nossa videoaula educacional sobre o Veritas Analytics, nossa plataforma de cálculos periciais jurídicos, né? Onde nós desenvolvemos uma plataforma condensando várias ferramentas, vários tipos de cálculo para facilitar tanto a vida do advogado quanto a vida do perito contador, que porventura possa estar utilizando esta ferramenta. Nossa página ela está neste link, professorvasconceloaquim.com/Veritas Analytics. Tá? Quando você acessar essa tela, você vai se deparar com esse login, com essa tela aqui, onde você vai fazer uma conta gratuita, rápida, objetiva, para você poder acessar o sistema. Ou você entra na conta demonstração, onde você também vai ter uma visão completa de todo a plataforma como um todo. Só não vai conseguir gerar relatórios com os cálculos, tá? Uma vez feita a conta, você vai fazer o login normal com os dados que você criou, tá certo? Se você tiver uma conta, um convênio institucional, você vai poder fazer o cadastro pelo convênio institucional por aqui, ó, né? Onde você vai ter um código específico e esse código vai lhe proporcionar alguns benefícios, alguns descontos no acesso aos planos. Mas isso aí é uma história para um outro momento. Então, uma vez preenchido seu e-mail e sua senha, você vai acessar o sistema. Você vai acessar o sistema e você vai ter este dashboard inicial. Esse é do administrador, com diferenças pequenas, mas existem algumas diferenças. E nós vamos ter todas as informações, aqui os cards com todos os módulos disponíveis para operacionalização. E aqui em cima nós temos os menus, onde nós temos algumas informações. Vamos começar pelos menus. O dashboard, mais uma vez, é a página central da plataforma, onde você vai acessar todas as informações necessárias. Tá? Nós temos o menu controladoria. O que é esse menu controladoria? Vou voltar nele posteriormente num vídeo explicando exatamente a funcionalidade dele. Esse menu, para a gente só dando uma introdução nesse controladoria jurídica, ele é um fluxo de caixa de entrada e saída de dinheiro. Então, tudo aquilo que você propor de honorários, seja ele à vista, seja ele parcelado, seja ele de qual for, ele vai vir para cá, já vai ficar registrado. Você vai saber, por exemplo, no meu exemplo hipotético aqui, ó, honorários periciais, né, por exemplo, né, foi dividido em várias parcelas, né, que estão em aberto com data de vencimento e os valores respectivos. Então, resumindo aqui, a controladoria jurídica nada mais é do que um controle de caixa, entrada e saída de dinheiro com algumas peculiaridades que nós vamos discutir num outro momento com mais detalhes, com mais riqueza de informações. Nós vamos passar por todos esses menus aqui, explicando detalhadamente cada um deles, ok? Nós temos ainda em evolução, em desenvolvimento, não é nada ainda concreto, nós estamos numa fase beta da nossa inteligência artificial, Alexa AI, né, a Veritas Alexa AI. Então nós estamos ainda em desenvolvimento, tá? Então ela não está disponível para o usuário normal, apenas para o administrador, porque aqui nós fazemos os testes. Então nós estamos em desenvolvimento da plataforma de inteligência artificial. Então nós temos aqui a biblioteca e jurisprudência que estão associados à Alexa IA, tá? Então nós já temos 14 coleções, 45 fontes, 3 jurisprudências, 6 legislações, 6 vinculantes, 34 com conteúdo, 42 habilitadas pela inteligência, 9 jurisdições, né? Então nós temos já algumas informações que nós estamos trabalhando para desenvolver essa inteligência artificial que vai ajudar você, advogado, na construção, por exemplo, de petições, na análise de contratos. A mesma coisa serve para o perito contador, mas ainda estamos engatinhando nessa função, estamos trabalhando nela. Ela vai demandar algum tempo de esforço intelectual para desenvolvimento, mas nós estamos caminhando nessa direção. E algumas jurisprudências já associadas à plataforma, mas como ainda é uma versão beta, bem inicial, então não vou focar nela por enquanto.
No futuro, quando nós desenvolvermos, nós vamos apresentar também um vídeo educacional sobre a Veritas Lex AI, ok? Nós temos aqui um outro menu chamado Cálculos, que é onde você também pode acessar todos os cálculos da plataforma, na mesma forma que aqui no dashboard você tem os cards, você tem aqui o menu de cálculos. É a mesma coisa, a mesma função, não tem diferença. Ou você acessa pelos cards ou você acessa pelo menu cálculos, sem problema nenhum, tá? Nós temos o menu ferramentas. Aqui nós temos informações importantes, interessantes para você ficar atento. Então nós temos inicialmente índices econômicos. O que são esses índices econômicos? São os índices que nós usamos para fazer as atualizações. Então hoje nós temos aqui, né, com APIs, né, vinculadas diretamente às fontes oficiais, como o Banco Central, IBGE. Nós temos aí IPCA, IPCAE, INPC, Poupança, Selic, GPDI, GTPDM. Todas elas com APIs oficiais, né, que atualizam mês a mês, são atualizados. Temos o índice do TJMG, né, o índice de controladoria da Tribunal de Justiça de Minas. Nós temos ORTN, OTN, BTN, IRSM e o FIR. Estas últimas são séries descontinuadas, então os valores já estão inseridos na plataforma, tá? E qualquer variável qualquer índice que você escolher aqui, será mostrado aqui embaixo a sua série temporal, ok? Então você pode escolher qualquer série e ela vai aparecer aqui embaixo, né, listada a sua série histórica, tá bom? Então, em termos de índice, é basicamente isso, você saber que são os índices que nós utilizamos para correção que estão presentes na plataforma e todas elas atualizadas, tá? Se você quiser atualizar com as fontes oficiais, você basta clicar aqui, ó, sincronizar com fontes oficiais, e ele vai buscar todos os dados sincronizados, vai atualizar os valores, etc. Tá? Vai deixar a sua ferramenta com os índices mais atuais possíveis, tá bom? Voltando nas ferramentas, nós temos backup e restauração. O que é isso? Isso aqui é um procedimento básico, padrão, tá? De salvar a base de dados. Você pode salvar a base de dados tanto na nuvem, no nosso servidor, quanto também no seu computador. Aí é critério de vocês, tá? Então você vai dar um nome ao seu arquivo, por exemplo, vamos supor que você está salvando agora abril 2026. Então você vai colocar, por exemplo, abril 2026. Você pode escolher, como eu disse, na nuvem, no nosso servidor, ou no seu computador, tá? No caso meu, como eu estou como administrador, eu posso salvar todo o sistema como apenas os meus dados, né? No caso de vocês, vocês vão ter apenas os seus dados, então vocês vão salvar o seu backup no seu computador ou na nuvem e vai salvar. Ele vai ficar listado aqui na nuvem, né? E aí você vai ter a opção de baixar esse arquivo para o seu computador, restaurar esse backup ou excluir este backup, tá bom? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, teste backup e clicar em excluir, vai me perguntar se eu quero excluir. Eu clico em OK, ele excluiu o arquivo daquele backup propriamente dito, tá? Então, aqui é basicamente essa a função da ferramenta backup. Tabelas fiscais. O que são essas tabelas fiscais? São duas tabelas de INSS e Imposto de Renda, ambas com APIs ligadas à Receita Federal, para que quando houver atualização das tabelas, né, tanto do INSS quanto do Imposto de Renda, você vai sincronizar, vai atualizar e esses dados vão ser atualizados automaticamente. Ou você pode vir aqui manualmente e editar os valores, tá? Para deixar os valores da forma como são necessários, tá? Basicamente isso aqui também. Salário mínimo. Aqui nós temos a série histórica vinculada ao Banco Central, tá? Mais uma vez você pode importar do Banco Central, vai vir toda a série histórica, né? De fevereiro de 90 até a última informação sobre o salário mínimo vigente no Brasil, tá? Muito bem. Ainda, nós, na menu ferramentas, temos dois botões, né, plano educacional e convênios institucionais, que isso é mais a título de administrador. Então eu não vou adentrar porque vocês não terão acesso a essas duas ferramentas.
Nós temos aqui suporte técnico. O que é o suporte técnico? Toda vez que você estiver operacionalizando a ferramenta, a plataforma, e se deparar com algum erro, alguma mensagem de erro, você vai pegar essa informação que foi gerada, a mensagem, né, e vai enviar para mim a informação. Você vai abrir um chamado para que eu possa corrigir o problema que está apresentando. Então vai aparecer o seu nome, o seu e-mail, o tipo de erro, né, o assunto que você quer dar naquela mensagem, qual é o módulo em que está dando erro, né, você vai listar para mim o que está dando erro, qual é a prioridade e vai descrever exatamente igual a mensagem que aparecer para você. Que com base nela eu vou localizar e corrigir o problema. Então você vai abrir o chamado, esse chamado vai aparecer aqui para mim, né? Vai aparecer aqui para mim, e aí eu vou operacionalizar de forma a corrigir, sanar o problema da operacionalização. Essa é a função, né, do suporte técnico. Recuperar cálculos, essa é uma ferramenta muito interessante, né? Nós vamos mostrar na prática como funciona, mas já adiantando, qualquer cálculo que você fizer na plataforma, você consegue recuperar. No relatório é gerada uma chave, essa chave somente você tem acesso a ela, né? Então, se alguém tentar, por exemplo, resgatar o seu cálculo, não vai conseguir porque ele é um cálculo que está associado ao seu perfil, tá? Então você consegue resgatar aquele cálculo e a partir dele você consegue fazer ajustes que são necessários e rodar de novo sem ter a necessidade de refazer todo o procedimento. Então essa é a função de recuperar cálculo, tá? Nós temos o menu sobre, né, que temos o manual do sistema, né, fala sobre todas, de forma sucinta, né, todas as funcionalidades, ok? Autoria e crédito, né, falando sobre a minha pessoa, né, que desenvolveu a plataforma. Nós temos a opção de créditos. Você que vai começar a plataforma, não quer comprar nenhum plano inicialmente, você pode começar com créditos avulsos para você realizar o seu trabalho e à medida que você for desenvolvendo, você vai tendo a necessidade talvez de adquirir mais créditos ou assinar um plano adicional. E aqui vai ficar sempre, no caso, mostrando todas as operações que vocês vão fazendo, tá? Nós temos os planos, né, que eu não vou entrar no mérito deles por enquanto, mas você tem os planos que podem ser adquiridos, né? Você tem o plano educacional, essencial, profissional, business, e um que nós estamos trabalhando nele para poder dar mais funcionalidades a vocês, né? Você pode ter uma assinatura mensal, pode ter uma assinatura anual, aí vai ficar a escolha de vocês. Vão executar toda a operação de escolha do plano que fizer-se necessário, tá? Nós temos, opa, voltei aqui, nós temos equipe, né? Quando você adquire um plano, você vai ter direito a membros na sua equipe para acessar essa plataforma. Então, nós vamos, de acordo com o plano, cadastrar em parceiros para que eles mesmos possam também, conjuntamente com você, estar acessando a plataforma e realizando os cálculos adicionais que se fizerem necessários, tá bom? Então, essa é nossa primeira visão sobre o Veritas Analytics, tá? Esse apanhado geral. Agora, nós vamos adentrar especificamente nos módulos que nós temos cadastrados, né, dentro da nossa plataforma, tá bom? Muito bem. Então, nós vamos começar falando dos módulos de cálculo, especificamente previdenciário, tá? O previdenciário ele conta com três ferramentas distintas. Uma é atualização financeira, liquidação de sentença e cálculo do valor de causa. A atualização financeira tem uma ligação direta com este extrator de contra-cheque SIAP. Qual é a ligação? Para quem trabalha na área previdenciária, por exemplo, na área federal,
Quando você vai fazer alguma reclamação trabalhista, né, seja salário, anuênio, insalubridade, férias, alguma coisa desse sentido, você pega o contra-cheque do servidor e ali ele vai ter uma série de rubricas, né, distribuídas na regra em 2 páginas, de janeiro a junho e na segunda de julho a dezembro. Né? E normalmente você tem ali 10 anos, né, que você vai estar 5 anos, 10 anos, enfim, a quantidade de anos aí que você vai estar pleiteando. E você vai ter uma série de variáveis, de rubricas a serem processadas manualmente. Então, esse processo manual, ele demanda muito tempo. Ele rouba, vamos dizer assim, do profissional tempo valioso para outras atividades. Então, eu desenvolvi essa ferramenta, extrator de contra-cheque, SIAP, para agilizar a demanda. Tá? Então, nós vamos começar por ele para que possamos utilizar a atualização financeira. Então vamos clicar aqui em extrator de contra-cheque SIAP, para vocês verem a cara dele, no módulo pericial. Então quando você clicar em extrator, primeiro você vai ver que ele demanda 5 créditos para fazer a extração. Tá? Então você tem que ter 5 créditos na sua conta para fazer esse tipo de operação. Aqui você vai listar todos os PDFs que você tem para poder fazer essa extração. É importante que os PDFs eles sejam editáveis, tá? Eles não podem ser OCR, ou seja, eles serem escaneados e trazidos para cá. Não vai ler. Então eles têm que ser editáveis, tá? Isso é uma prerrogativa, é um, é um critério muito importante para que você tenha essa operacionalidade funcional. Então você vai clicar aqui, procurar os PDFs, e você vai entrar na minha pasta exemplo, vou colocar contra-cheque aqui, e vamos pegar aqui, vamos colocar até 26, ó, vamos selecionar tudo aqui, e vamos colocar aqui. Então, estamos aqui de 2012 a 2026 para o nosso exemplo ilustrativo. Tá? O que nós temos agora? Eu preciso saber que tipo de variável, de rubrica, eu vou extrair desses contra-cheques. Né? Então, por exemplo, eu sei que em todo contra-cheque tem vencimento básico. Ok? Vencimento básico. Todo mundo tem. Então, essa é a primeira que eu vou pegar. Eu preciso saber qual outra variável. Então, eu vou abrir meu contra-cheque aqui, por exemplo, né? E vou pegar aqui, por exemplo, retribuição por titulação. Ok? Importante, nesse contexto, que a rubrica que você colocar aqui tem que ser exatamente igual ou muito parecida com o que tem lá no contra-cheque. Vamos pegar mais uma aqui só para mostrar para vocês. Vamos pegar aqui auxílio alimentação. Vamos pegar auxílio alimentação também. Pegar auxílio alimentação. Três rubricas, tá? Já é suficiente para a gente exemplificar. Então nós temos 3 rubricas. Então está aqui, ó, vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio alimentação. Apenas a data de quando está ocorrendo o cálculo, né, a extração, que é a data de hoje, 24 de maio. E aqui tem uma informação importante, tá? O que é esse item 4? Somar todas as linhas da mesma rubrica. O que isso quer dizer? Em alguns momentos da vida laboral do servidor, você vai pegar o contra-cheque e o contra-cheque vai ter ali 2, 3, 4 linhas sobre, por exemplo, vencimento básico, ou 2, 3 linhas sobre retribuição de titulação, 2, 3 linhas sobre auxílio alimentação, férias, 1/3 de férias, enfim. Pode ser que apareça mais de uma vez uma mesma rubrica. Para que você não tenha que ficar somando isso, né, para consolidar isso tudo numa única rubrica, você vai deixar marcado essa opção. Quando você deixar marcada essa opção, ele já vai fazer essa agregação, ele já vai somar em uma única rubrica. Então, se tiver N representações de vencimento básico, ele vai somar tudo que tiver no janeiro, tudo que tiver em fevereiro, março, abril, até dezembro, em uma única conta mensal, ok? E aí eu vou clicar em extrair dados. E eu vou deixar, nós vamos aguardar o processamento. Ele vai passar por todos os contra-cheques, e aí ele já extraiu. Tá vendo? Ele já passou aqui de 2012, né, todas as 3 rubricas que nós solicitamos para ele extrair. Ok?
Então, nós temos aqui uma informação já pronta. Eu posso exportar isso para um CSV, por exemplo, eu venho aqui, ele vai salvar o arquivo CSV, nós vamos abrir ele aqui, ó, o arquivo CSV, tá? Então ele vai ter todas as informações, né, agregadas, né, consolidadas aqui, tá? Então, o que que nós precisamos agora? Nós precisamos jogar esses valores lá para o previdenciário, ok? Lá no previdenciário. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, enviar para o previdenciário, lá para atualização financeira. Eu clico aqui em enviar, ele vai perguntar quais que eu quero enviar, né? Então, eu vou confirmar o processo. Ele vai me jogar para o dashboard e eu vou vir aqui para atualização financeira, ok? Aqui, né, nós já aparentemente parece que não importou, mas nós vamos mostrar que ele importou. Então vamos preencher todo o sistema, né, de acordo com as informações que você tiver do seu caso. Vamos colocar um exemplo hipotético aqui, como se eu estivesse contra a minha instituição, né, totalmente hipotético. Salvar e avançar. Eu estou trabalhando que tipo de correção monetária? O caso aqui é previdenciário, né? Que é com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Tá? Então, se você tem que ter em mente que tipo de cálculo é o que você está fazendo, aí você vai colocar aqui, vai marcar. Database, ou seja, para quando eu vou estar extraindo, trazendo esses valores. Vou colocar aqui, ó, abril de 2026. Estou trazendo para hoje, como se eu fosse entrar com uma ação hoje na Justiça Federal, né? Aplicar Selic a partir de dezembro de 21, é importante isso, né? Se tiver for data de citação, você pode também aplicar Selic, enfim, então você vai criando, aplicando as regras que são importantes no seu cálculo. Você salva e avança. Aqui nós temos juros moratórios, a gente vai deixar os juros de 1% ao mês, né? O início dos juros, vamos colocar, né, que é a citação, vamos supor que a citação foi, se é lá de 2012, vamos colocar que nós entramos com a processo, foi 15 de 6 de 2023, por exemplo. Tá? Esse é de quando vai começar os juros, vamos que o juiz determinou lá. Então vai ser a citação. Vou salvar e avançar. E aqui, né, é onde nós vamos pegar aqueles dados extraídos e trazer para cá. Então ele já está me falando, ó, importar? Sim, eu quero importar aqueles valores para já facilitar a minha vida aqui. Tá? Eu posso fazer manualmente? Posso. Eu posso entrar em cada rubrica e lançar ela manualmente. Eu vou mostrar para vocês assim que ele acabar de importar aqui. Eu vou pegar, vou entrar em cada um, mostrar que você pode fazer passo a passo. A gente volta aqui em parcelas, tá vendo? Ele já buscou aqui, ó, vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio alimentação. Se eu clicar aqui, ele vai abrir. Tá tudo bonitinho, cadastrado aqui, né? A todas as parcelas, tá vendo? 170 parcelas. Então aqui eu posso digitar manualmente, como eu disse para você, eu posso pegar essa janeiro de 2012, somar manualmente e digitar aqui. Posso pegar lá do meu Excel, copiar e colar aqui. Eu também posso importar, né, as 172 parcelas para esse campo aqui, que vai trazer para cá. Então a forma como você vai fazer não importa. Eu recomendo fazer extração de contra-cheque, SIAP, e trazer para cá, porque já agiliza a sua vida assim, absurdamente. Aqui, com relação ao honorário advocatício, sucumbências, aí é você que vai dizer o que é importante. O que é diferente no nosso modelo? No nosso modelo, nós trabalhamos com a regra do quinquênio, os últimos 5 anos, tá? Então, diferentemente do que existe hoje disponível na web, seja do TRF1, seja do TRF4, eles aparentemente eles não aplicam essa regra. Nós que temos que fazer isso manualmente, tá? Aqui não, aqui nós já podemos já definir isso. Então, nós dissemos aqui, ó, a correção monetária, vamos usar a mesma data aqui dos juros moratórios, 15 de 6 de 23. Né? Vamos colocar aqui, ó, foi ajuizado, vamos lá,
10/2/2023, né, dizendo aqui quando a data de ajuizamento da ação, tá? Então, automaticamente, o meu sistema, né, quando eu digo qual foi a data do ajuizamento, ele vai falar, ó, tem 510 competências, num total de 1.908.158,15. Ele vai dizer que 291 competências foram exigíveis e 219 foram prescritas. Então, quando a gente determina a data de ajuizamento, ele já olha todos os períodos e já exclui aquela que excede o quinquênio. Ou eu posso também colocar o cálculo integral, que não é ideal, né? Então, nós vamos aplicar o quinquênio aqui. Então, automaticamente, ele já vai, ó, vencimento básico era 937, ele já vai dizer, ó, não é mais 937, pela regra do quinquênio passou a 628. 309 já foram prescritos. A mesma coisa para as outras, tá? E aqui embaixo ele vai listar tudo aquilo que foi prescrito, né? Vai estar prescrito, bonitinho, e o que tiver exigível vai aparecer como exigível. Muito bem. E aí eu vou avançar para o cálculo, tá? Aqui simplesmente informação de quem realizou o cálculo, né? Vou colocar o meu nome aqui, né? Só para fins didáticos, tá? Alguma observação e vou calcular. Para fazer esse cálculo nós precisamos de 3 créditos na conta. Clico em calcular, ele vai fazer todo o processo, né? A gente aguarda um pouquinho. E aí ele vai me dar uma síntese aqui das informações, tá? Vamos aguardar. E aí, quando ele terminar, nós vamos gerar um relatório HTML. Então, olha, considerando hipoteticamente as 3 rubricas que nós estamos mostrando, nós teríamos que buscar nosso direito na justiça no valor de 3.180.000. Então, eu gero um relatório. Ó, percebam que aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, ele já gerou a chave, ok? Justo valor 33786026. Com essa chave que eu clicar em copiar e se eu vier aqui em ferramenta recuperar cálculo, né? Virar aqui, ó, copiar e colar aqui, ele vai recuperar esse cálculo para mim, tá? Para eu poder fazer as alterações, tá? E aqui vai estar toda a memória de cálculo, ó, mês a mês, ó, de todas as variáveis, com índice, tudo bonitinho, tá bom? E isso aqui é a questão da atualização financeira, né, dentro do nosso sistema. Ele exclui, com base na prescrição, alguns valores que a gente determinou lá, que é a data de ajuizamento, tá bom? E aqui ele mostra também, dentro do nosso relatório, o que foi prescrito e o que não foi prescrito. Então, essa é a nossa primeira ferramenta que nós estamos mostrando, que é cálculo de atualização financeira. Muito bem, né? E aí, só para carregar o cálculo aqui, para mostrar que ele vai carregar, eu vou clicar, ele vai procurar o cálculo, ele vai trazer cá na frente o meu cálculo, para eu poder fazer as alterações que eu julgar necessário e refazer, tá bom? Muito bem. Ainda no módulo previdenciário, vamos trabalhar com liquidação de sentença, que a sua realização requer 5 créditos também. Então, nós temos aqui, nós vamos ter ferramenta para calcular o RMI, o RMA, atrasados, né? Então, nós vamos colocar aqui, hipoteticamente falando, os dados, né, do segurado, né, os valores hipotéticos. Vamos colocar aqui, por exemplo, aposentadoria por idade. E aí nós temos que ver, ó, DIB, DER e DIP, isso tudo está na sentença do juiz. Nós vamos buscar lá na sentença, né? Então eu vou pegar aqui, ó, um caso real, 16/11/2023. Então quando eu já digito a data da DIB, ele já me diz qual é a regra aplicável. Eu vou pegar a DER e a DIP, né? E vou digitar aqui a data, né, definida pelo juiz, tá? A data da sentença, 8/2025, tá? E aí vem a parte de tempo de contribuição do seu. Mais uma vez, isso aqui está na sentença do juiz.
E aqui nós vamos pegar o tempo de contribuição. Podemos usar a DER? Podemos, mas vamos importar do CNIS, do trabalhador, tá? Então eu vou buscar o CNIS, né, na minha pasta do trabalhador, né? Opa, não é esse. Deixa eu me localizar aqui. CNIS aqui, ó. Eu vou pegar, eu vou copiar o CNIS do trabalhador, tá? As informações. Vou voltar no meu sistema e vou colar. Quando eu colar, ele já vai fazer a leitura, ó. Início, fim, período, e manda aplicar o tempo de contribuição. E ele já calcula, tá? E aí nós vamos pegar aqui e vamos dizer qual é a data final do cálculo. Vou colocar a data da sentença, tá? Vou colocar 1/8/2025, tá? Então já vai me dar a data aqui também. Nós temos os salários de contribuição. Então, nós podemos fazer manualmente cada informação, mas acho que não é necessário fazer isso. Então, nós vamos importar esses valores. Então, eu venho aqui em remuneração. Uma coisa que é importante, a remuneração é 2 colunas no arquivo CSV. Uma coluna chamada competência, tudo minúsculo e com acento, e a outra chamada valor. Tá? A coluna competência é mês e ano, configurando, né, dentro do Excel, vai ser mês é MM barra AAAA, que é o ano, que é 2023, 2024, são 4 variáveis, né? E o valor monetário é em real, tá? Isso é importante você ter em mente para importar corretamente. Abriu, importou o salário de contribuição, tudo certinho. O meu sistema vai lá, vai dar uma análise de situação do cálculo. Documentos ok, salários importados, regras identificadas. Tudo certo para fazer o cálculo. Então a gente precisa definir qual é o critério de correção. Pode ser que o juiz já defina, você vai usar aquilo que o juiz definiu, tá? Ou aquilo que for mais apropriado. Vamos deixar, por exemplo, a Selic aqui como ferramenta de correção, né? Já me mostrou aqui quantas variáveis já estão lá carregadas, ó, 282 variáveis na série histórica. Muito bem. Né? Aqui nós estamos deixando a questão da prescrição quinquenal, da mesma forma. Para o RMI, deixamos aqui média das 80% maiores contribuições. Se quisermos aplicar o teto do INSS, a gente habilita, né? O teto, vai aparecer mais informações, tá? Vamos deixar sem o teto. E podemos dizer também o RMI manual, tá? Mas vamos deixar o sistema calcular. E aí eu venho aqui, ó, já que está todo o parâmetro feito, eu venho calcular a liquidação. E aí ele vai calcular os valores, ó. Ele vai me dizer, ó, RMI mensal inicial de 1.319,60, a última RMA 1.465,60, total dos atrasados 30.500, 30.491, e o total atualizado 37.342,25, tá? Da mesma forma, aqui ele me mostra quantos foram prescritos, quantos foram exigíveis e o valor total, então não houve nenhuma prescrição, tá bom? Aqui ele me mostra a memória de cálculo individualizada, tá? Das diferenças apuradas, mês a mês, tá? E aí eu posso gerar o meu cálculo, o meu laudo aqui, ó. Vou gerar o laudo, ele vai me gerar também com uma chave para eu recuperar esse cálculo e fazer as atualizações, as alterações necessárias, tá? Com a memória de cálculo, percebam, tá tudo aqui listado, como eu disse, a memória de cálculo, né, detalhado para você acionar o direito do seu cliente. Então você teria já concluída essa primeira etapa da liquidação previdenciária, né? E aí você entraria na segunda parte, que é o valor de causa, né? O valor de causa. Então você poderia fazer isso manualmente ou você pode importar também, porque valor de causa e liquidação de sentença estão integrados. Então tudo que eu fiz aqui agora, tá? Só mostrando aqui, ó, a código-chave também está aqui embaixo na tela. Então tudo que eu fiz aqui, se eu importar para o valor de causa, você já ganha tempo também. Então eu vou usar a ferramenta de importar. Então eu vou clicar aqui
ele já vai trazer todos os dados, dados importados automaticamente. RMI, DIB, DER e dados do segurado transferidos da liquidação previdenciária. Então está tudo importado. Aí você vai dizer se é uma natureza urbana, se é natureza rural, se é um benefício já concedido, se é uma revisão, tá? O número do processo, tá? Né? A data de ajuizamento, 1/8/2025, acho que é da sentença. Mas enfim, né? Você vai colocar a data correta, tá? O nome do autor, o CPF, né? O acordo, quantas parcelas vincendas, e aí nós já marcamos aqui, ó, incluir 13º nas parcelas, sim ou não, né? As informações do benefício, né? DIR, DEP, DETA, tudo aqui, data da sentença, 1/8/2025, tá? A RMI calculada, a RMA também. Qual é a taxa, né, o critério de correção? Você vai escolher aqui. Se tiver abatimentos e créditos, você adiciona, tá? Isso aí é tranquilo também. E aí você clica em valor de causa, no valor da causa. E aí ele vai dizer, ó, qual é o valor da causa. Então nós temos benefícios vencidos, devidos, né, com base em uma urbana DRMI do benefício, 35.494. Vincendas, 17.587. Total de abatimento, se tiver alguma informação, vai estar aqui abatido. E o valor da causa, 53.081, já devidamente corrigido. E aqui embaixo, ele vai mostrar as parcelas vencidas, 22 competências, incluindo 13º. Né? No caso que, por exemplo, de 2023, ele é proporcional, né? Deu um ave e meio, porque em novembro a data básica é acima de 15, da segunda quinzena, então conta meio período, então dá um período e meio, por isso que deu um ave e meio. Já 2024 foram 12 avos, e em 2025 foram 8 dozeavos, tá? E aí você também vai gerar o seu laudo, né? Com todas as informações, também a chave para a restauração desse cálculo, tá? Com os valores descritos, você vai imprimir e vai salvar, tá? Então, esse é o módulo previdenciário. A chave também está aqui, ó. Você pode salvar essa chave, você ter um sistema de chaves geradas, você pode também resgatar. Então, esse é o nosso módulo previdenciário, onde você poderá fazer algumas operações de forma mais dinâmicas, né, sem depender muito de outras instituições, você ganhando tempo na sua plataforma, no seu trabalho do dia a dia, tá bom? Então, no próximo capítulo da nossa videoaula, eu vou falar especificamente do módulo trabalhista, tá? Então, nós vamos iniciar agora, né, o módulo trabalhista. Então, dando continuidade na nossa videoaula, nós temos agora o modo trabalhista. O modo trabalhista, nós temos, a priori, por enquanto, 3 módulos disponíveis, que é o cálculo trabalhista geral, que ele abrange toda a questão da rescisão do trabalhador. Nós temos especificamente só insalubridade e periculosidade, às vezes você vai ter uma ação específica disso, então você não precisa passar por todos os outros campos anteriores do cálculo trabalhista. Você também tem um módulo específico para as extras, né, e seus reflexos, que segue o mesmo princípio. Você não precisa passar por ter todas as informações do cálculo trabalhista, da rescisão trabalhista, para você falar sobre horas extras. Você pode focar somente neste módulo. Vai depender muito do que você vai estar trabalhando, né, no seu dia a dia, tá? Todos são 5 créditos as suas operacionalizações, tá? Nós vamos começar pelo cálculo trabalhista geral, completo, tá? Então, percebe que todas as informações estão aqui, ó, tanto a insalubridade quanto horas extras, tá? Nós vamos chegar lá. Então, aqui nessa primeira tela, nós vamos
falar sobre o contrato, número do processo, né? Por exemplo, em qual vara está tramitando aqui esse processo, quem é o reclamante, né? Quem é o reclamado, a empresa que está sendo reclamado, qual é o meu cargo na empresa, né? Profissão, né? Vamos colocar professor, fica melhor. Que tipo de era a minha remuneração, se era mensalista, ouriça, comissionário, misto, né? Vamos colocar mensalista. Qual foi a data da minha admissão? Vamos colocar aqui 1/9/2009. Qual é a data da minha demissão? Vamos falar que foi hoje, 24/4/2026, né? Foi com ou sem justa causa? Se a gente falar que foi por justa causa, né? Nós temos uma coisa. Se foi pedido de demissão, vamos falar que foi sem justa causa. Total de horas, aviso prévio, né? 1 mês trabalhado, tá? Pensando que eu sou um CLT, né? Nessa visão do CLT. Qual é o salário mínimo vigente, né? A gente vai colocando, vai preenchendo. Pode ser salário contratual, salário mínimo regra geral, né? Se vai ter multa do artigo 477, se vai ter multa do artigo 467, aí você vai definindo esses parâmetros aí, né? Vai preenchendo os parâmetros. Você tem o salário. Você pega essa informação, o ideal, vamos dizer assim, seria você digitar mensalmente todas as informações de remuneração, para que o sistema ele estime com um pouco de precisão, não é 100%, porque ele não vai levar em consideração a remuneração da conta vinculada do FGTS. Né? Mas aí, se você disser, né, mensalmente, de todo o período de contrato do trabalhador, mês a mês, do primeiro mês até o último mês, salários, né, qual é o salário, quantos dias trabalhados, quantos são dias úteis, se teve descanso, foi de descanso, se teve comissão, gratificação, se teve faltas, tá? A gente sabe que a remuneração do trabalhador ela é variável, o salário varia ao longo do tempo. Vamos supor, hipoteticamente falando, que o salário não variou. O meu salário de contratação em setembro de 2009 é o mesmo de hoje, né? Parte dessa hipótese. Então eu posso vir aqui, ó, são 200 meses, do 1 do 9, 2009 a 2026, e vou dizer o meu salário. Vamos supor que o meu salário é R$ 15.000, ok? Assumindo que não houve variação, tá? E aí, então, eu vou gerar as competências. Então, ele vai gerar todas as 200 competências aqui. Aí eu teria que preencher questão de comissão, gratificação e faltas dessas 200 competências. Vamos supor também, hipoteticamente falando, que não houve, eu fui um trabalhador assíduo, tá? Foi assíduo, num salário de R$ 15.000, tá? Então ele já me dá todas a questão de tempo, tá vendo? Tudo bonitinho. Então aí a gente continuamos no nosso processo. Jornada, se vai ter hora, se teve hora extra, né, 50%, 100%, se teve horas noturnas, né, se tem adicional noturno, se tem insalubridade, se tem periculosidade, né, no cargo. Vai fazer isso mês a mês por todas as competências, para ter um cálculo mais preciso possível, tá? Eventos, né? Quando você preenche todas essas informações iniciais, ele já vai calcular o valor, né, que nós temos aí dos eventos, né, por mês a mês, tá? Aí ele já, com base nesses eventos, ele já calcula os reflexos que isso traz na remuneração do servidor, né, do trabalhador. Então ele já fala, ó, qual é o aviso prévio, se foi demissão, como sem justa causa, é bonitinho. 13º proporcional, férias mais 1/3, né? Quantos avos do 13º, avos de férias, multa do artigo 477, não tem a multa do 467 que nós não habilitamos, mas você vai habilitar aquilo que for necessário. Férias proporcionais, 1/3 constitucional. Todos esses reflexos totalizam 48.333,33 no nosso exemplo hipotético, tá? Encargos, aqui ele já vai estimar a questão do FGTS, o que ele acredita que seria o saldo vinculado da conta do FGTS, né? Aí ele já considera
né, esses reflexos do FGTS aqui dentro, então ele já considera os 40%, né, a base de cálculo dos 40%, seria isso aqui, essa base de cálculo. Então, a multa dos 40% seria basicamente R$ 98.000, tá? Mas se você tem a conta exata, né, o saldo exato da conta vinculada, você pode digitar aqui neste campo, ó, saldo FGTS, extrato conta vinculada. Vamos supor que era 250 mil, tá? Então, perceba que ele já não considerou esses valores somados, essa agregação aqui. Ele já considerou o valor que eu digitei aqui. Se eu não tiver, ele volta para a estimativa dele, tá? Vamos deixar na estimativa do sistema. Fala que o valor é exatamente esse. 97 mil de FGTS. E aí ele já previu os encargos por competência. O FGTS, INSS e Imposto de Renda sobre cada remuneração. Tá? Aqui nós aplicamos atualizações, tá? De uma forma geral, o padrão que a gente está acostumado. Então nós vamos ter mês a mês o valor do principal, fator de correção, valor corrigido, né? Qual é o valor da correção aplicada, né, o valor corrigido. Então, nós vamos ter aqui o total da correção monetária, nós não temos juros, então o total atualizado é o principal corrigido mais a correção monetária. Tá? E aí nós temos o resultado. O resultado é o principal 3.040.000, os reflexos 48 mil, a multa mais o FGTS mais multa 342, créditos líquidos 2.638, correção monetária 203.217, não tem juros moratórios, e total atualizado 4.742. Então, esse seria, no nosso exemplo hipotético, o valor cobrado pelo o trabalhador. Então, eu calculo, né, gero um laudo da mesma forma, né, ele vai ter a, a chave, né, a chave está aqui, memória de cálculo, né, de mês a mês, tudo que foi calculado, tá? Tudo aqui, ó, mês a mês, beleza? São 37 páginas no nosso cálculo. Muito bem. Vamos supor também, não, mas tem insalubridade, não tem insalubridade, nem periculosidade, nem horas extras. Beleza. Então, nosso cálculo aqui acabou. Tá? Nossa chave está aqui também, né? A gente pode recuperar por aqui, ou também aqui em ferramentas recuperar cálculo. Muito bem. Nós podemos agora termos uma ação que é só sobre insalubridade e periculosidade. Então você vem aqui direto, você não precisa passar por todo esse processo. Você vem aqui, ó, insalubridade e periculosidade, tá? E aqui o próprio sistema ele é autodidata, você vai preenchendo todas as informações, né? Quem é a empresa reclamada, quem é o reclamante, qual a função, o número do processo, vara que trabalha, que está tramitando, data base para apuração, que é a data de hoje, quem é o perito responsável, assistente técnico, né? Alguma informação que queira ser mencionada, qual é a metodologia, né, que está sendo utilizada. Aqui, enquadramento normativo para o cálculo das horas extras, da insalubridade e periculosidade, perdão, né? Algumas informações adicionais. E aí nós começamos a adicionar os períodos de apuração, né, para executar o cálculo. Então aqui nós temos o período, né, de janeiro de 2025 a 31 de 2 de 25, na nossa exemplo hipotético, é o período que tivemos insalubridade e periculosidade, tá? Então nós tivemos aqui 607, né, no período, 960 também no período aplicado. Nós estamos aqui olhando que o sistema ele busca pelo maior valor, então ele está aplicando o valor da periculosidade no trabalho, no cálculo. Aí vem os dados, né, que nós fizemos, aí salário, qual é a data de início, data de fim, né, salário base, salário mínimo, taxa de exposição
a gente ficava exposto a determinado agente químico, biológico, o que era? Né? Se era habitual todo dia, intermitente, uma vez sim, vez não, ou era eventual? Né? Então a gente determina aqui qual é o tipo de exposição que nós tínhamos. Né? Se era laudo favorável ou não, né? Se tinha os documentos técnicos que davam sustentação, se tinha EPI, o EPI era eficaz, sim ou não. Né? Então a gente vai informando isso aqui com base na reclamação do trabalhador. Qual é a insalubridade, né? Se é agentes biológicos, enfim, a gente informa os valores. Grau de insalubridade, nenhum, mínimo, médio, máximo. Periculosidade, há periculosidade, sim ou não? Tipo de risco, energia elétrica, inflamável, explosivo, segurança patrimonial, motocicleta, outros. Né? Então você vai dizer qual é o valor apurado. Né? Algum tipo de observação importante. Aqui você vai dizer quais são os reflexos que isso deve gerar. Vamos colocar também aqui na multa do 40% do FGTS. Então ele já vai calcular esses efeitos da insalubridade em tudo. Né? E aí aqui nós temos uma consolidação geral. Então nós temos insalubridade, periculosidade, principal aplicado, ou seja, dos dois ele está pegando de maior valor, 960, que é a periculosidade. Ele pegou os reflexos que foram calculados pelo sistema, né, e já somou os reflexos mais o principal. Nós temos o valor geral de 687,52 de reclamação. Né? E aí eu posso vir aqui e gerar o relatório. Da mesma forma que os outros, né, vão ter as informações e você vai poder executar o seu trabalho. Da mesma forma, horas extras, mesmo princípio, o princípio é exatamente igual. Né? O sistema também é autodidata, né? Ele é autoexplicativo, melhor dizendo. Identificação, parâmetros jurídicos, né? Salário base, divisor legal aqui das horas trabalhadas, valor da hora, né? O adicional noturno, descanso semanal remunerado, né? Adicionando as informações de hora extra, né? De 50%, de 100%, horas noturnas. Também quais são os reflexos que isso traz. Aí ele vai calcular o total dos reflexos. Né? E aí, da mesma forma que nós fizemos insalubridade e periculosidade, nós vamos ter o valor total estimado reclamado, que é o principal, mais os reflexos selecionados, que daria 2.419. Né? E da mesma forma, você vai poder gerar o relatório e adentrar com a sua ação. Tá? Então, essa é, em síntese, né, o nosso card trabalhista, nosso módulo trabalhista. Tá? No próximo capítulo, nós vamos dar uma ideia sobre proposição de honorários, tanto advocatícios quanto periciais. As duas são exatamente parecidos, vamos dizer assim, sobre a ótica de vinculação com a controladoria. Tá? Então, no próximo capítulo da nossa videoaula educacional, vamos falar de proposição de honorários. Bom, dando continuidade ao nosso vídeo de educacional sobre o Veritas Analytics, nós temos proposição de honorários. E este módulo, percebam que ele é grátis, então você vai poder usar ele sem problema nenhum. Tá? Então é totalmente gratuito a utilização da proposição de honorários. Vamos acessar aqui os honorários advocatícios. Tá certo? O princípio do honorário contábil é um pouco diferente a sua constituição, mas vamos focar no honorário advocatício. Tá? Aqui eu só faço uma menção, aqui é uma perspectiva com base no que nós estudamos com relação à OAB recomenda para e que nós entendemos, salvo o nosso melhor juízo, né, o que era interessante, a forma de se precificar o trabalho advocatício. É claro que estamos aptos a receber as críticas, nesse caso, também, não só aqui, mas em todo o sistema,
né, para melhorias conjuntas, né, da plataforma, tá? Então vamos lá. Então o processo é simples também, né? Nós temos identificação do caso, ou seja, quem é o cliente, o seu CPF ou CNPJ, a área do direito que está sendo trabalhada ali, que está sendo proposto o honorário, é trabalhista, previdenciário, tributário, o que for, né? Tipo de demanda, se é uma revisão, reclamação, execução, aí é vocês que vão dizer com mais precisão o que é, né? Modelo de cobrança, se é honorário fixo, por ato, por fase, por êxito, híbrido, mensal, vocês vão dizer, é a forma que vocês organizaram com o seu cliente a forma de cobrança. Vamos dizer que você está cobrando horário por êxito, hipotético, né? Qual é o processo que você vai estar tramitando ali, ok? Qual é o processo, qual é a comarca e quem é o advogado responsável. Você vai colocar o seu nome aqui, tá? Aí nós temos duas formas de prever o honorário, de estimar o honorário. Ou base econômica de referência ou composição manual dos honorários. Você vai escolher a forma que for mais adequado para você estar precificando. Então você pode colocar aqui, ó, valor da causa, proveito econômico estimado, honorário fixo, né? O valor de referência da OAB para esse tipo de ação que você está trabalhando, qual é o seu percentual de êxito, né? Se tem despesas adicionais e o prazo de validade dessa proposta. Quando você fizer isso, ele já vai projetar aqui. Então, por exemplo, vamos falar que o valor da casa é 250 mil, ok? Ele está 250 mil. Não, vamos colocar honorários fixos, vamos colocar 5 mil aqui, é fixo. A OAB fala que tem que ser, vamos supor, hipoteticamente, 6 mil reais. 20% de êxito, despesas adicionais, vamos colocar 2 mil aqui. Né? E aí ele já projeta o valor, né, do que você tem, ó, do honorário a ser estimado. Honorário fixo, 5 mil. Despesas adicionais, 2 mil. Então, você tem um honorário técnico de 7 mil reais. No nosso exemplo hipotético, né? Você vai salvar os dados. Quando você clicar aqui em salvar os dados, automaticamente uma coisa importante aqui, antes de salvar os dados. Vai ter entrada? Ah, sim, vamos supor que o seu contratante vai te dar 20% de entrada. O resto ele vai pagar em 4 vezes, né? Nome de assinatura, né? Da assinatura, título do profissional. Então você vai colocar seu nome, seu título, né, advogado, sua AB, alguma observação que você julgar importante. Quando você preenche isso aqui e clica em salvar dados, todas essas informações que você gerou vai para a controladoria. Então, o que vai para a controladoria? Dos 7 mil, ele vai colocar 1.400 para a entrada imediata. Depois, ele vai colocar mais 4 parcelas divididas igualmente em R$ 1.400 para recebimentos futuros, em duplicatas a receber. Tá? Então, dessa forma, ele já faz, né, salvando aqui, já joga direto para lá e você gera a proposta de honorários. Né? Ele vai ter uma demanda, um texto padrão com as explicações, né, que nós fizemos, e você imprime e entrega para o seu contratante. Tá? Essa é uma possibilidade. Nós temos a segunda opção, né, de você fazer manualmente. Então você vai dizer aqui o manual, né? Petição inicial, quantidade 1, aí você vai dizer sua hora lá, vai lá, R$ 1.500 a petição. Audiência, atendimento, não tem. Recurso, contra... Vamos colocar um recurso aqui, vamos colocar R$ 3.500. Cumprimento de sentença, vamos colocar, tem uma aqui. Ó. Isso tudo, gente, é vocês que vão dizer. Né? Tanto é que você pode adicionar itens aqui ou excluir, fica a critério de vocês. Né?
Vamos colocar diligência, deslocamento, R$ 1.000. R$ 1.000. Então, o seu honorário passa a ser de 10.500, com base no que você está dizendo aqui, ó. Da mesma forma, quantos por cento de entrada, quanto o restante vai ser dividido, as informações. Mais uma vez, clicou em salvar dados, essa informação de entrada, R$ 2.100, mais quatro parcelas de R$ 2.100 vão para o controladoria, para o seu sistema financeiro. Já fica registrado lá, tá? Então eu vou clicar aqui em salvar dados, ele já vai salvar, já vai me levar para o controladoria, perfeito? Né? Então ele já jogou aqui, ó, como eu disse para vocês lá no inicinho, ele já jogou aqui, ó, todas as prestações, tá vendo? Ele já me mostra os gráficos, né? O quanto que é por meu honorário, por tipo de honorário, né? A minha receita bruta, despesas você vai cadastrar aqui dentro da plataforma, quantos foram liquidados, quantos lançamentos, né? O fluxo de caixa você vai ter o acompanhamento da evolução, né? Receita de honorários, aí você tem todas aqui, ó, todas as informações, onde você vai clicar em baixar e vai dar entrada no valor, né, do seu honorário. Mas enfim, isso aqui nós vamos voltar em um momento oportuno para discutirmos sobre isso, né? No caso da proposta de honorários periciais, é o mesmo princípio, a diferença é que o enfoque é do perito, né? Mesma coisa, cliente, CPF, processo, advogado, né, comarca, a hora técnica do perito e a validade. E aqui você vai dizer, né, a carga horária, com base na hora técnica, vai ter o valor dos honorários, né? E aí você vai, da mesma forma, entrada, quantas parcelas. No nosso caso aqui, a gente também tem que habilitar isso também nos honorários do advogado, futuramente, com a questão da reforma tributária, a questão do IBS, tá? Então você vai habilitar aqui, tá o CBS aqui, mas o CBS ele não entra, então você tira o CBS e deixa o IBS. À medida que a alíquota ela vai sendo progressiva, né, até chegar ao teto máximo, você vai mudando esse valor aqui. E aí você vai tendo o efeito da reforma tributária sobre a prestação de serviço também evidenciado aqui. Na mesmos moldes, você salva os dados e gera o relatório. Tá? Então, meus amigos, essa é o nosso módulo de proposição de honorários. Tá? Tranquilo, simples, objetivo e gratuito, totalmente gratuita a sua utilização. No próximo capítulo da nossa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre direito de família, ou seja, os cálculos da revisão da pensão alimentícia, tá bom? Muito bem. Dando continuidade na nossa videoaula, nós vamos falar agora de família, né? Revisão. Então, nessa videoaula, nós vamos falar dos cálculos de revisão de pensão alimentícia, tá? Mais uma vez, também 5 créditos para ser realizados. Você precisa de 5 créditos na sua conta para fazer os cálculos. Vamos acessar o módulo, tá? Também ele é muito intuitivo, tá? Muito intuitivo. Para quem tem já a expertise, o preenchimento vai ser algo bem objetivo, bem direto, né? Então vamos lá. Então, meu primeiro item, né? Nós temos aqui 8 partes, dividido em 8 seções. Caso, partes, título, necessidade, possibilidade, fato, simulador e relatório, tá? Então vamos lá. Aqui já temos informações já inseridas para título de exemplo, mas se você vai começar, você clica aqui, novo cálculo, tudo é apagado e você inicia um cálculo novo. Isso serve para todo o sistema, tá? Também campo para recuperar o cálculo, tranquilo, né? Botão de gerar PDF, próxima etapa anterior, enfim, tranquilo. Então aqui no primeiro passo, né, é identificação. Que tipo de dados você vai colocar aqui? No processo, tribunal, comarca, vara, fase processual, que tipo de demanda que é,
né, revisional para majoração, minoração, manutenção, exoneração, né? Você vai dizer o que está acontecendo. Data de fixação anterior, fundamento, né, do título, tá? Alguma informação. Partes, né? Quem são as partes? Alimentado. Quem é o alimentado? A criança que está sendo alimentada, menor, tá? Quem é o alimentante, né? O genitor, obrigado a fazer a alimentação? O pai ou a mãe, né? O pai e a mãe ou o representante legal. Então, são apenas dados das pessoas envolvidas com a criança para prover o seu sustento, tá? Título, né? O que é isso aqui? Nós temos aqui, né, reconstrução da obrigação vigente. Tipo de obrigação, né? Temos valor fixo, é o valor fixo que vai ser cobrado, um percentual sobre o salário mínimo, sobre o salário mínimo, não, sobre o salário do alimentante, da pessoa, do pai ou da mãe, que é responsável pelo pagar a pensão, percentual sobre os rendimentos líquidos, salário mínimo, o ser híbrido, enfim. Valor atual, né, do salário, né, o percentual, né, base de incidência, rendimentos líquidos, qual é a forma de depósito, né, pagamento, né, se é depósito, PIX, o que for, data de início da obrigação, né, se for uma obrigação híbrida, vai descrever que valor fixo mais 50%, 20%, 30% de despesa, enfim, é descrito. Histórico de inadimplência, pode ser também relatado aqui, às vezes que fica inadimplente. Vai incidir sobre o que? Então você vai marcar aqui também, ó, sobre o 13º, férias, inclui material escolar, despesas médicas extraordinárias, se vier rescisório, enfim, você vai marcar aquilo que for necessário, né, para que incida as parcelas aí. Necessidade. Nesse campo, você vai dizer quais são as necessidades do alimentado, da criança. Educação, alimentação, saúde, esporte, lazer, o que for, tá? E qual é a periodicidade desses eventos, né? E o valor que cada um é, custa, tá? Então você vai dizer se é mensal, valor, né? De categoria, nós temos aqui, ó, moradia, alimentação, saúde, medicamento, educação, material escolar, transporte, vestuário, lazer mínimo, terapias, cuidadores, internet, tecnologia extraordinária. Então você vai escolher uma dessas, vai dar uma descrição, vai dizer se é mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, eventual, o valor, né? E aqui ele pergunta, comprovada? Tem documentos que comprovem essa despesa? Se você marcar que sim, marcar o Vzinho, vai dar na nossa auditoria do sistema, que é uma forma de dizer que aquela prova é robusta. Senão, vai ficar marcado como frágil. Tá? Então, quando você cadastra tudo, ele vai dizer, ó, despesas ordinárias, despesas extraordinárias, necessidade mensal, R$ 1.500. Tá? Então, esse alimentado, essa criança, demanda, no nosso exemplo hipotético, R$ 1.500 por mês para poder sobreviver, tá? Para poder viver dentro de condições mínimas necessárias. Possibilidades, né? Aí onde você vai analisar a renda das pessoas envolvidas, do pai e da mãe, e as despesas do alimentante, quem é responsável pelo pagamento. Então você vai dizer o salário do pai e da mãe, você vai dizer aqui que tipo de informação que é. Então, nós temos aqui alimentante ou outro, né, o pai ou a mãe, não importa. Que tipo de salário líquido, valor do salário, que tipo de recorrência, né, no caso é mensal, contra-cheque, é confiabilidade. Você tem documentos, né, sim ou não? Né? Se sim, você tem alta, se mais ou menos, baixa, enfim, você vai classificando a forma de provar o rendimento das pessoas aqui, do pai e da mãe. Mesma coisa embaixo. E aqui você vai, no caso, né, cadastrar as despesas do alimentante, né? Aluguel, transporte, plano de saúde, obrigações, enfim, cadastra tudo, né? E aí vai ter lá, no final, renda útil do alimentante, ele recebe 5.200, né? O outro genitor, no caso é a mãe, 2.040,
Despesas essenciais do alimentante, 2.270. Capacidade contribuída ajustada, 2.390, tá? Então, você tem uma capacidade apurada aí. Aí vem os fatos, né? O que é esses fatos? Aumento da mensalidade escolar. Qual foi a data? Qual é a descrição? Reajuste escolar. Qual é o valor estimado mensal? Vai ser 450, vamos supor que era 300, passou para 450. É alegado pelo representante, qual é a prova? Boletos bancários, novo contrato, enfim, é o que tem de documento para aprovar. Qual é a relevância? Da mesma forma. Aumento de alimentação, né, aumento, né, da renda do alimentante, ou seja, está provando que a pessoa responsável por o marido ou a esposa, vai depender de quem é quem, tem a guarda da criança, teve um aumento de salário, qual foi a data, qual é a descrição, ou seja, no caso aqui do nosso exemplo, promoção, né, na carreira, então ele passou a ter um aumento na remuneração, um aumento de R$ 800, né, e aí comprovado. Então, quantidade de fatos 2, densidade média, ocorrência de pedido, robustez. Tá, isso aqui é só informação. Aqui nós estamos só alegando que houve um aumento, né, na despesa com a educação e alegando um aumento de remuneração do pai ou da mãe, que é responsável em pagar a pensão. Aqui nós temos um simulador, onde nós temos 3 níveis de valores sugeridos para a nova pensão, um perfil conservador, considerando tudo que nós fizemos aqui para trás, de 969, né, e 61. Nós temos um intermediário de 1077 e um ampliado de 1185. Tá? E aqui ele mostra qual é o impacto anual desse valor, né, em termos agregados. Né? No ano, pagando esse valor, vai pagar 11.635. 1077 vai pagar quase 13.000. No ampliado, vai pagar 14.200. Tá? E aí nós temos o relatório, né, que você vai ter todas as informações também, né, do cálculo que foi gerado. Da mesma forma, você vai ter a chave de recuperação, tá? E os valores sugeridos, né, para entrar com sua ação. Tá? Então, esse é o módulo família, né, onde você vai trabalhar com revisão de pensão alimentícia. Tá bom? No próximo capítulo da nossa videoaula, nós vamos mostrar como trabalhar com o direito civil, com algumas questões muito pontuais, muito específicas, né? Ainda com 2 ferramentas direcionadas apenas, né? Que seria cálculo de danos materiais e perdas e danos, tá bom? Então, dando continuidade à nossa videoaula, nós estamos falando sobre direito civil, ou seja, apuração de danos emergentes, lucro cessante com parâmetros financeiros, né, auditoria jurídica e relatórios técnicos. Então, nós vamos mostrar essas 2 ferramentas, as suas operações. Ambas precisam de 5 créditos para serem executadas. Vamos começar com cálculos de danos materiais. Então, o que são os cálculos de danos materiais? Danos materiais é aquilo que você efetivamente sofreu de dano e você está recorrendo à justiça, né, conceitualmente falando, para reaver o prejuízo que você teve. Então, por exemplo, uma pessoa bateu no seu carro e não pagou o ressarcimento e isso lhe trouxe prejuízos materiais, você vai acessar a justiça, em um caso hipotético, né, extremo, para cobrar dessa pessoa responsável pelo acidente, pela execução do acidente, os danos materiais que você sofreu com seu veículo, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos até então, né, os procedimentos são muito similares.
Então, nós temos o número do processo, quem é o advogado responsável, quem é o autor da ação, quem é o réu, né? Então, nós temos autor e réu, onde é a comarca que está tramitando, qual é a vara que está tramitando, né? Natureza da responsabilidade extraconjuntual, contratual, né? Vamos deixar extracontratual. Tipo de cálculo, danos emergentes. Qual é a data do evento danoso? Vamos supor que isso ocorreu em 2025, 12 de janeiro de 2025, né? Data da citação, quando eu entrei com a ação? Vamos colocar 20 de 10 de 2025, né? Foi quando eu entrei com a ação na justiça e a pessoa foi citada para ressarcir dos danos, né? E eu estou trazendo o cálculo para a data de hoje, é 24. Alguma informação que eu julgar necessária, eu faço aqui nesse campo. Fundamentação legal, apenas aonde o amparo da questão do dano aparece na legislação. Isso aqui a gente não mexe, é só. A gente pode até habilitar alguma coisa se achar desnecessário, tá? Muito bem. E aqui, nos danos emergentes, nós vamos listar aquilo que nós estamos cobrando. Então vamos lá, removi o que estava aqui, vou adicionar um item. Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, dano no veículo. Vou colocar dano veículo. Opa, dano veículo. Categoria geral. Data da despesa. Né? Vamos colocar aqui a data do caso, que aconteceu 12 de janeiro de 2025. Então, 12 de janeiro de 2025. Valor do histórico, vamos colocar R$ 12.000, foi o que eu gastei. Comprovação robusta, parcial ou ausente. Robusta, eu tenho nota fiscal da prestação de serviço da empresa. Vamos colocar a nota fiscal aqui. E aqui eu faço alguma descrição. Eu vou adicionar mais um item aqui. Né? Vamos colocar aqui, ó, dano veículo, vamos colocar aqui despesa médica. Vamos colocar aqui hospitalar, né? Quando eu realizei essas despesas, o evento ocorreu no dia 12 de janeiro. Vamos colocar aqui em março, em fevereiro, dia 10 de fevereiro de 2025. Não, vamos manter na mesma 12 de janeiro de 2025, mesma data. Eu fui parar no hospital, tive que pagar as despesas médicas. Né? Vamos colocar R$ 3.500. Tá? Robusto, sim. Né? Vamos colocar aqui ausente, não tenho documentos, apesar que no hospital, né? Vamos deixar aqui robusto. Também tem nota fiscal, né? E alguma informação, tá? Então nós temos aqui um agregado, né? Do gasto, do dano que eu sofri de R$ 12.000 do conserto do veículo, mais R$ 3.500 da despesa médica. Então já me dá 15.500. E percebam, do lado já me dá esse valor atualizado pelo IPCAE, ok? E aí, no caso, o meu dano, ele é, né, de R$ 16.740 já atualizado, não é 15.000. E aí eu venho a atualização de juros, no caso que eu posso ver qual foi a sentença, o que o juiz determinou, eu mantenho o meu padrão. Tá? Se eu quiser colocar Selic, eu mudo o Selic, puxo para Selic. Data do evento danoso, beleza, né? Ele já calcula. Aqui é só a questão de auditoria com relação à questão de documentação que foram apresentadas. E aí eu venho o relatório, eu gero meu relatório. E mais uma vez o relatório aparece, né, com todas as informações necessárias, a chave de recuperação. Né? Então nós temos aí, vamos dar um zoom aqui, né, o valor, né, as informações do processo, os dados atualizados, o valor final estimado, a base de cálculo atualizada pela Selic, total de juros e o total de meses ocorridos. Né? Aqui vem a informação dos danos de emergência reclamados pelo reclamante, tá? Né? E aqui a atualização monetária. E uma informação básica, onde vai aparecer o seu nome e a chave de recuperação. Tá? Então, esse
é a questão do cálculo de danos emergentes dentro do módulo cível. Nós temos perdas e danos também. Aqui, em perdas e danos, ele já é um passo a mais. No primeiro que mostrei para vocês, que é, né, o danos materiais, eu só estou cobrando danos materiais. Apenas isso, tá? Aqui em perdas e danos, além dos danos emergentes do material, eu tenho também perdas de lucro cessante, ou seja, o quanto que o indivíduo deixou de ganhar em função daquele ato alheio à vontade dele, tá? Então nós temos dados, né, padrão de todos os módulos têm as mesmas características, né? Aqui eu recupero o cálculo, então eu vou colocar os dados, né, do processo, data do evento danoso 10/10/24, data da cidação 1/3/25, estou atualizando aqui para o dia de hoje, 24, tá? Eu tenho danos materiais? Tenho danos materiais, despesas médicas, vamos colocar ali, ó, né? Tudo aqui bonitinho. Padrão, assim, não tem muito. Segue o mesmo princípio do que nós já cadastramos em outros módulos, tá? Lucro cessante. Aqui é a parte onde eu vou pleitear aquilo que eu perdi em função daquele ato alheio, né? Pode ser renda fixa, média histórica ou pensão por morte. Eu posso ter, por exemplo, nesse danos emergentes aqui, despesa médica, um gasto no hospital, por exemplo, vamos pensar que o meu pai sofreu um acidente de carro, eu tive, né, o, o, o custo, né, hospitalar, 15 mil reais, e aqui eu tenho, em função do falecimento dele, a gente teria o direito de reclamar o potencial dele de lucros que ele poderia gerar de retorno do trabalho dele. Então, por exemplo, se é uma pensão por morte, nós temos aqui, ó, até a idade limite laboral, capacidade de trabalho, até a expectativa de vida do IBGE, simplificado período por dados. Vamos colocar aqui até a idade limite laboral, né? Qual era, o que isso quer dizer? Qual era a idade da pessoa que faleceu? Vamos propor que ele tinha 40 anos quando do acidente. Qual é a expectativa de vida do IBGE? 75 anos, né? E aí a gente também percebe que isso aqui também é editável, ó. É editável, você pode editar aí, tá? Às vezes o IBGE muda essa informação e você pode editar, não é um valor fixo. Qual é o limite de aposentadoria, né? Hoje vigente no Brasil? 65 para homem. Então também editável, tá? Então 65. Então nós estamos dizendo, ó, ele teria 25 anos, né, de trabalho ativo e mais 15 anos, ou, e, é, vamos dizer assim, vamos retornar aqui. Ele tem 40 anos de vida. Ele expectativa de 75. Ele teria mais 20 anos de vida, a priori, para viver. E de 65 de aposentadoria. Então ele teria mais 15 anos, 25 anos, ele teria 25 anos de trabalho, recebendo o salário dele, e mais 10 anos de pensão, né, de aposentadoria. Então, são 25 anos trabalhando e mais 15, mais 10 de aposentadoria. Então, eu vou pegar o salário bruto desse trabalhador, né, 4.500, né, nós vamos informar e fazer as informações que se fizerem necessárias. Tá? Aqui, esse percentual de despesa, nós vamos dizer, são aqueles 2/3, né, que a legislação diz, né, determina. Então, se a gente pegar aqui 4.000, 4.500 dividido por 3 vezes
2, seria R$ 3.000, mais ou menos, né? Então seria 66,66%, né? Que é os 2/3, tá? Então eu teria 300 meses, porque tudo é calculado em meses, uma renda líquida mensal de R$ 3.000. Eu posso botar mais uma coisinha aqui, ó, pronto, para dar R$ 3.000. Muito bem. Com alguma informação, ele já está me dando total de lucro cessante, ou seja, todo o período que ele está, que a gente discutiu ali agora há pouco. Qual é a taxa de correção? Vamos colocar a Selic aqui, por exemplo, né? Não tem estimativa de crescimento anual, 1% ao ano, beleza. Taxa mensal de juros, 1%, né? Alguma observação? Então, está me dizendo, ó, correção 18 meses, fator de correção 1, total de perdas corrigidas 15 mil, base atualizada 914, juros, né? É 1% ao mês vezes 14 meses, total de juros moratórios 128 mil, total corrigido 1.043.098. Então eu venho aqui, eu gero o relatório, né? Eu gero o relatório e aí ele vai mostrar para mim, ó, todas a memória de cálculo, mês a mês, né? Desde o evento danoso, tá vendo? As despesas, né? No período, né? É dos R$ 15.000, ok? E aí nós temos a Muito bem, dando continuidade ao nosso curso educacional sobre a plataforma Veritas Analytics, nós vamos falar agora sobre perdas e danos do módulo civil, tá? Então você vai acessar o módulo perdas e danos. Aqui nesse módulo, né, diferentemente do módulo, né, de cálculo de danos materiais, né, são duas coisas distintas, mas que usam a mesma essência. Lembra que nesse primeiro a gente só calculou, né, os danos efetivamente perdidos, sofridos pela pessoa, pela vítima, né, danos materiais, carro, despesas hospitalares, etc. Tá? Já aqui em perdas e danos, além do dano material que nós conseguimos calcular, nós também podemos calcular o lucro cessante daquele indivíduo em função do ato alheio, né, que impediu que a atividade dele prosseguisse de forma natural, tá? Então, como qualquer outro mecanismo da plataforma, você consegue inserir a chave de recuperação para recuperar o cálculo e fazer os ajustes necessários. Nós temos aqui, dados do caso, só as informações necessárias para a gente realizar, orientar o processo, né? Então, nós temos aqui o número do processo, quem é o advogado responsável, né? O perfil do dano, né? Que a gente pode escolher, quem é o autor da ação, quem é o requerente, quem é o requerido, né? Qual é a comarca, qual é a vara que está tramitando o processo, a data do evento danoso, né, 10/10/24, data da citação 1/3/2025, e eu estou trazendo o cálculo para a data de hoje, 25/4, tá? Então são informações básicas. Aí nós vamos nos danos emergentes. Que tipo de dano efetivamente eu perdi? Eu cadastrei aqui, né, uma despesa hospitalar, como despesa médica, né, no dia 10/10/2024, no valor de R$ 15.000. Robusta, com comprovação robusta. Por quê? Porque eu tenho nota fiscal. Então eu vou digitar aqui o número da nota fiscal para dar essa robustez para a nossa auditoria. Então eu gastei R$ 15.000 com a despesa hospitalar, tá? E aí entra a parte que é o agregado, que é o lucro cessante. Aí vamos pensar que, né, no nosso exemplo hipotético aqui, eu gastei R$ 15.000 com a despesa hospitalar da pessoa, e essa pessoa veio a falecer. Essa pessoa, vamos dizer que ela provia o sustento da família, tá? Então ela tinha 40 anos, tá? Então eu vou escolher aqui, ó, aqui em cima, perdão. Qual é o tipo de metodologia de apuração? Aqui no caso, pensão por morte civil, né? Modelo temporal, né? Vamos escolher aqui até
idade limite laboral, capacidade de trabalho. Nós vamos dizer qual é a idade, né, da pessoa quando ela morreu, por exemplo, de 40 anos, expectativa de vida das pessoas, né? Você tem, pelo IBGE, a perspectiva homem e mulher e no geral. No geral, dá 76,6 anos, tá? Na média do brasileiro, né? E então vamos deixar 76,6. Qual é a idade limite para aposentadoria? Aí a gente vai pegar se é homem ou mulher. Um homem é 65 anos, tá? Qual é a renda bruta da pessoa quando ela trabalhava, antes do óbito? R$ 4.500. Percentual de dependência são os 2/3, né, da remuneração do falecido. Então, né, é 66,66% da renda do falecido que vai ser considerado, tá? Alguma observação, então ele já está computando 300 meses, a renda, a base mensal líquida é 3 mil, o lucro cessante 900 mil arredondando. O que é importante a gente dizer que esse cálculo ele vai considerar o quê? Primeiro, eu tenho idade de óbito e eu tenho idade limite de aposentadoria. Então, de 40 para 65, ele teria mais 25 anos de vida laboral efetiva, recebendo aí pelo menos R$ 4.500, né? Então, 25 anos mensais. Então, nosso cálculo todo é mensal. Então, eu vou ter 25 anos, a priori, R$ 4.500 repetidamente. E eu vou ter, depois da aposentadoria dele, considerando o limite de expectativa de vida segundo o IBGE, eu teria aí mais 11 anos de vida desse cidadão em que ele deveria receber a sua aposentadoria, tá? Então eu vou ter um cálculo dividido em duas etapas, a primeira da fase laboral e a outra da fase, né, de aposentadoria. E a gente vai agregar tudo, esses valores para a gente demonstrar o valor do lucro cessante que foi calculado aqui, tá? Então aqui nós temos juros de atualização. Qual é o critério de atualização? Você pode escolher IPCA, Selic, né, ICGJ, do TJMG, INPC, né, ou outra taxa, tá? Vai dependendo também da definição do juiz. Aqui eu vou deixar a Selic como padrão, tá? 1% ao mês, padrão do Código Civil. Taxa de juros 1%, né? A partir da citação, os juros vai ocorrer. E aí aqui ele já me dá uma síntese, né, dos cálculos, né? E aí ele vai me dizer, né, a questão dos danos emergentes, R$ 15.000. Ele atualizou base atualizada total, 914. O total de juros vai ser 1% por mês, vezes 14 meses. O total de juros financeiro dá 128 mil. E o total geral, 1.043.000, tá? E aí a gente vai lá para o relatório, né? Nós vamos gerar o relatório. Para você gerar esse relatório, você precisa de 5 créditos. Então você vai gerar o relatório, ele vai aparecer todos os dados aqui, né? Tudo que nós apresentamos vai estar aqui, inclusive a chave. E aí o que eu quero mostrar para vocês é a memória de cálculo, tá? Então nós temos aqui, ó, memória de cálculo fase laboral, como eu disse para vocês. Deixa eu dar um zoom. Então você vai ter aqui fase laboral de 40 a 65 anos, ou seja, 25 anos dariam 300 meses. Então nós teríamos aqui 300 meses com a parcela de 66,66%, com taxa de juros de 1% da Selic, né? Juros do mês e os juros acumulados. Então, isso aqui repetido 300 vezes, né? Porque são 25 anos, né? E aí, nós temos aqui o somatório, que vai me dar uns 900 mil reais de juros. E aí nós temos, né, os juros moratórios da base atualizada, 914, taxa de juros mensal, tá? E aí vem a correção monetária da Selic sobre os mesmos valores, ó, né? Muito bem. Então, os cálculos estão aqui, totalizando R$ 1.043.098
R$1.091,97, tá? Mais uma vez, com essa chave, você consegue recuperar o cálculo para correções futuras. Você pode escolher aqui como salvar, você pode salvar como PDF, né? Ele vai escolher, vai te pedir para onde salvar, e aí você aciona o que você precisa fazer, tá certo? Muito bem. Esse, então, é o nosso módulo de perdas e danos, considerando o lucro cessante do indivíduo que veio, no caso, no nosso exemplo, veio a falecer, tá? Então, no próximo bloco, no nosso próximo capítulo do nosso vídeo educacional, nosso último capítulo especificamente, penúltimo capítulo, que nós vamos ter o de controladoria, nós vamos falar de liquidação de sentença, e aqui nós temos perdas e danos, que é a mesma metodologia. Então, o perdas e danos é o mesmo, então eu não vou repetir o cálculo e demonstração da ferramenta, tá? Então, no próximo módulo, nós vamos falar da esfera de liquidação de sentença no módulo estadual. Dando continuidade à nossa apresentação do Veritas Analytics, nós temos aqui o módulo estadual, onde nós vamos apresentar a liquidação de sentença, tá? Perdas e danos é o mesmo do módulo civil, ok? Então não há necessidade de reapresentação. É o mesmo modelo que pode estar aplicando também na esfera estadual e na esfera civil. Muito bem. Também 5 créditos para sua realização, liquidação de sentença. Como todos os outros mecanismos, chave de recuperação. Aqui você precisa de 5 créditos na conta para realizar. Você vai dizer qual é o número do processo, quem é o advogado responsável, quem é o autor, quem é o réu, qual a comarca, qual a vara que está tramitando, né, justiça estadual, né, tipo de liquidação por cálculo, por arbitramento, pelo procedimento, vamos colocar por cálculo, indenização civil, contrato, servidor público, obrigação periódica, outro. Vamos deixar a indenização civil aqui. Data do evento, vamos colocar que o evento começou no dia 10 de 3 de 2024, né? Data da citação, vou colocar 5 de 6 de 2024. E o juiz deu a sentença no dia 10 do 11 de 2024 também, tudo em 24. E nós vamos trazer tudo isso aqui para a data de 2026, tá? Só exemplos hipotéticos. Aí vem a sentença, aí é só informações que você vai estar transcrevendo, né, da decisão do juiz, tudo aqui, ó, né? Tudo é só questão de transcrição, marcação de fundamentos aplicáveis, tá? Tudo definido. Parâmetros da correção, né? Qual é o critério de correção? IPCA, IPC, IGPM, TJ, Selic. Vamos dizer que aqui ele vai exigir o TJMG, o juiz, né? Que é aqui no estado, vai pedir de Minas, ele vai pedir o TJ, tá? Ele já me dá a taxa de correção estimada. Termo inicial, vamos colocar citação, né? Inicial da correção lá na citação, nós já definimos. Juros 1% ao mês, também citação, e ele já vai me dando os parâmetros. E aqui vem as parcelas que eu quero atualizar. No caso nosso aqui, nós acrescentamos uma parcela no valor de R$5.000. Eu posso atualizar, né, o valor, né, que vai ser gerado, né? Aí se você vai dar uma descrição para essa parcela, esse valor, né, qual é a categoria, ou seja, o principal, por exemplo, o valor principal de uma obrigação financeira, qual é a data de vencimento, né? Vamos colocar aqui que ela venceria em 25 de 4 de 2024, né? Quantidade de uma obrigação, o valor unitário, né? Aqui alguma observação que se fizer necessária. Aqui o valor do principal, quantos meses de correção, praticamente 23 meses, o valor corrigido, né, pelo índice, né, que nós definimos. Então é 500 mil passou a ser 571, praticamente 572 mil, 131 mil de juros,
né? Ou seja, entre valor corrigido e juros vão dar 703 mil, né? Muito bem. Honorários e custas, né? Aí você vai colocar se há sucumbências, enfim, informações pertinentes, né? Que você vai estar trabalhando, então você vai colocar, né, total líquido, né, minutinho, base, né, percentual dos honorários, 20%, então os honorários já vai estar incluídos aqui, valor das custas, né, e você pode, né, tudo informar, então ele já vai incluindo, né, as informações, né, o valor, né, alguma observação que você julgar necessário, a auditoria com relação mais à questão das informações das parcelas que você relata, e vem o relatório. Você vai gerar o relatório, como qualquer outro modelo no sistema. Você vai ter a sua chave de restauração, as informações, né, do processo, o quadro resumo financeiro, né, das questões, e aqui nós temos a memória de cálculo. No caso, nós temos apenas uma parcela, então ele vai mostrar, né, que foi o valor do principal, quantos meses foi corrigido, qual o valor, né, corrigido depois do processo, dos 23 meses, qual é o total de juros e o valor total devido, né? E aqui, no caso, nós já estamos considerando também, né, a questão dos honorários de sucumbência, né? Então já fica registrado aqui a assinatura e tudo mais, tá? Então isso aqui é mais uma operacionalização também simples que você também vai inserindo e vai intuitivamente sendo gerado os resultados, tá? Então, de uma forma geral, né, essa é a nossa plataforma Veritas Analytics. Agora, no nosso próximo módulo, como eu disse, eu vou focar na controladoria. Eu vou explicar o que é a controladoria, como ela funciona, tá? Né? Vou mostrar as funcionalidades dela, tá bom? Então, no próximo e último capítulo, nós vamos falar da controladoria, nosso sistema de fluxo de caixa do escritório. Então, por fim, meus amigos, nós vamos falar da controladoria, nosso fluxo de caixa, nossa ferramenta que vai controlar a entrada e saída de dinheiro do escritório. Então, nós temos o nosso dashboard, onde ele traz uma síntese das principais informações que nós temos, né, já cadastrados dentro da nossa plataforma, né? No dashboard, o que ele traz? Ele traz o total de contas a receber, né? Total de contas pagas, obrigações pagas, o caixa projetado tem 33 mil, inadimplência, né? Ou seja, aquilo que já foi vencido não foi pago. Aqui contas a receber, a discriminação, né? Todos mostrando que estão abertos, que ainda não receberam. O fluxo de caixa, ele vai mostrando como é que a entrada de dinheiro e a saída vão acontecendo ao longo dos meses, né? Aqui nos próximos vencimentos, né, de obrigações. Então, se você tiver uma obrigação pendente para ser vencida, vai ficar registrado aqui, né, vai ficar evidente aqui, te alertando. Contas a pagar, vai ficar listado aqui as suas contas a pagar, né, ou despesas. Aqui nós temos relação de receita e despesa por mês, tá? Então vai ficar evidenciado aqui, né, o quanto de receita houve no mês no caso visualmente, né, apenas, e o quanto de despesa que o mês tem. Então você vai conseguir visualizar em que mês você teve um pouco mais de despesas ou que você teve mais receitas ou que você teve um lucro melhor, né, dentro do seu escritório. Aqui é um gráfico que mostra o tipo de honorário mais frequente dentro do seu escritório, da sua atividade. Então, ele vai mostrando aqui o que é mais frequente, tá certo? Aqui ele te mostra quais são as atividades financeiras mais recentes apenas. Então, aqui nós temos aqui uma baixa registrada, outra baixa registrada, né, um lançamento criado, tá? Aqui indicadores gerenciais, receita bruta, despesa total, o que foi liquidado, total de lançamentos no sistema, né? E aqui
nós vamos ter alguns insights, né, que são gerados na plataforma. Beleza, então esse é o nosso dashboard, tá? Aqui, na sequência, nós temos receitas e honorários. Como eu disse lá na plataforma, quando você faz a proposição de honorários via plataforma, seja ela uma, uma, uma proposta de perícia contábil ou advocatícia, quando você salva, todos os valores vêm automaticamente para cá, tá? Que seja entrada e parcelas ou à vista, não importa, é a forma como você fizer lá. Então, quando você cadastrar lá, vai vir para cá com todas as informações, né? Se é 4, 5 parcelas, enfim, vai vir registrado para cá. Vai ficar tudo com status de aberto. Quando você tem algo liquidado, ele já vai estar, né? Que você já deu a baixa, você liquida. Por exemplo, eu quero baixar. Vamos pegar aqui esse recebimento, esse é mais, sim. Vamos pensar que esse honorário pericial, parcela 1 de 5, eu vou receber, vou dar baixa nele. Vou clicar em baixar, vai abrir uma janela lateral, né, registrar recebimento, né, e aí eu vou dizer tipo de baixa, total, ou se foi uma baixa parcial. Vamos falar que nós recebemos totalmente. Então o valor vai estar aqui, total, qual é o mês de competência que ocorreu, qual a forma de pagamento, se foi Pix, boleto, transferência, cartão, dinheiro, vamos falar que foi dinheiro. O cliente veio e pagou financeiramente em espécie. E aí nós confirmamos baixa. Quando nós confirmamos baixa, ele vira liquidado. Então você está registrando no sistema que você recebeu aquele parcela, né? E aí já vai aumentar o valor liquidado, né? Já a sua receita bruta em atraso e tudo mais. Em termos de despesas, segue o mesmo princípio. Então eu vou cadastrar uma despesa aqui, né? Eu vou escolher um fornecedor. No caso aqui eu não tenho fornecedor cadastrado, então eu vou criar um fornecedor. Vamos pensar pessoa jurídica, né? Vamos colocar aqui CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais. Fornecedor geral, né? Fornecedor geral. CNPJ, se você quiser colocar, telefone opcional. Então você cadastra, né, a central elétrica, né? A fornecedor de energia elétrica. Categoria, né? Que tipo de categoria é? Né? Se é custas processuais, correspondência, licença de software, diligência tributária, marketing, salários, outros. Então, energia elétrica, outros. Qual é o valor? Vamos colocar mil reais de luz aqui. Qual é o vencimento? Nós vamos falar que vai vencer no mês 5 de 2026, né? No mês que vem. No caso aqui, se essa despesa tiver vínculo a algum processo, nós vamos cadastrar o processo aqui, nós vamos digitar o processo. Por quê? Porque lá na frente nós conseguimos obter uma relação de uma DRE, demonstração de resultado de exercício, por processo, para você ver em que medida cada processo gerou lucro ou prejuízo para você. Tá? É reembolsável? Sim ou não? Em alguma observação. Então eu vou lançar despesa. Então, quando eu lanço despesa, ele já vai criar a obrigação e está em aberto, né? Então, automaticamente, ele já me criou uma despesa. Quando eu for lá no meu dashboard, ele já criou uma despesa de R$ 1.000. E aqui, graficamente, ele já mostrou. Nesse mês 5, eu não tive receita, eu tive mais despesa, né? Então, a minha despesa superou a minha receita. Já te dá esse insight importante. E, ao mesmo tempo, ele já me dá o saldo. Eu tenho um saldo negativo de R$ 1.000, que é a pontilhadinha. Já te dá um insight visual, tá? E aí você vai fazer tudo isso para suas despesas. Vamos cadastrar uma nova despesa aqui. Vamos pensar aqui, né, um outro aqui, ó. Vamos colocar sistema. Vamos colocar Veritas, né? Você está assinando a plataforma Veritas. Vamos colocar aqui fornecedor geral, né? E vamos cadastrar, tá? Qual é a categoria? Ah, licença de software. Valor. Vamos colocar aqui mensal, vamos pegar R$ 250, né? Vencimento no mês 5 de 2026. Número de processo, se tiver algum vínculo, você lança a despesa. Então você tem mais uma despesa. Ah, eu paguei a Veritas. Então você vem aqui em clicar em pagar, vai dizer a data que pagou, você fez o Pix e confirma o pagamento. Já vai dar como pago o status daquela dívida, tá? E lá no dashboard
né? Mais uma vez, ele já vai mostrar, ó, 1.250, né? Você não teve receita nesse mês e o seu prejuízo nesse mês é de 1.250. Como eu disse, ele vai mostrar os próximos vencimentos pendentes, ele vai deixar em aberto, ó, CEMIG, né? R$ 1.000 em aberto, tá? E aqui ele vai mostrando o que você fez, atendimentos, ferramentas recentes. Contas a pagar, ele é o que nós estávamos mostrando. O fluxo de caixa, ele te mostra, né, já é aquele gráfico inicial, só que ele é um pouco mais amplo, né, para a gente visualizar. Então a gente mostra como está o comportamento das nossas receitas e despesas. Então nós temos a linha verde, que são as entradas, né, mostrando aqui que as entradas, e ele mostra já confrontando com as despesas. Então em maio nós tivemos 1.250, com entrada de 6.673 até o momento, nós estamos com um acumulado de 12 mil. E aí ele vai mostrando o quanto você está correlacionando aí, né, a receita com despesa. Isso aqui é um visual para te dar o insight, né, do que está acontecendo com as suas finanças. Clientes e contratos, aqui você vai cadastrar o cliente, né? Então você pode cadastrar um novo cliente, né? Se é pessoa física ou jurídica, seu nome, o CPF, e-mail, telefone, né? Quem é que está responsável pelo cadastro, né? Origem, indicação, site, OAB, prospecção, parceria ou outro. Isso aí é uma mera formalidade. E você cadastra, ele vai ficar listado na sua lista, que você vai poder usar para poder utilizar como pagamento ou recebimento, não importa. Processos financeiros, né? Aqui você vai ter quantos processos ativos você tem, a receita por processo, a despesa por processo e a margem média. Então você vê que cadastra um novo processo. Digita o número dele. Cliente, você vai escolher o seu cliente, né, que está relacionado àquele processo, né, e você vai dizer a área que é o processo. A priori, né, a gente pode colocar mais áreas aqui. Quem é o responsável pelo cadastro, o valor da causa que está sendo pleiteado e você cadastra o processo. Então ele vai ficar cadastrado aqui nessa tela, né? E ele é importante porque a gente vai frisar, né, a gente vai filtrar mais para frente o que eu chamei de DRE por processo. Você vai conseguir saber qual é o processo que te deu mais lucro ou que te deu mais prejuízo. Custos de despesas e alvarás, aqui né, é uma relação, né, do cliente também, relacionada ao cliente. O nome do cliente, processo, tipo de despesa, né? Então você tem custos iniciais, recursais, diligência, honorários periciais, despesas postais, outras. Então são informações que vão entrar lá naquela DRE, porque na DRE por processo. Por quê? Porque é a informação que vai reduzir o ganho efetivo daquele processo que você está tendo para apurar o lucro que você vai ter naquele processo que você está trabalhando. Repasse a sócios, né? Então, se você tem sócios no escritório, que é uma corriqueira, uma atividade corriqueira, né, dentro do escritório do advocatício, por exemplo, você vai ter a possibilidade de cadastrar esses repasses para você controlar quem já recebeu o que dentro das responsabilidades, né? Então, receita base, né? O que você está transferindo, né? O nome do parceiro que você está transferindo, a função dele dentro do seu escritório, né? A participação, o valor, qual é a competência e você vai salvar. Vai ficar registrado aqui o valor que o associado, né, do seu escritório já recebeu em função da parceria, da remuneração já combinada, né? Tributos e retenções, tá? Nós vamos ter que todas as relações inerentes aí, existentes, ISS apurado, imposto de renda, outros tributos de competência, né? Então você vai calcular aqui o tributo, né? Qual é a competência daquele tributo, qual é aquele tributo relacionado a qual cliente, que tipo de tributo que nós estamos falando, né? A base de cálculo do tributo, né? No caso aqui nós estamos falando de ISS. Se for imposto de renda, a gente muda, porque aí vai mudar a alíquota, né? O ISS também vai depender do município a qual estamos falando, isso pode variar, é só você mudar a alíquota e calcular e lançar, ou seja,
com base na informação da base de cálculo e com a alíquota definida, ele vai cadastrar o imposto devido e vai ficar registrado nas retenções aqui. Conciliação bancária está associada mais à sua questão bancária propriamente dito. Você vai conferir o seu extrato com a movimentação, né? Então ele vai conferir tudo o que entrou na sua conta bancária com o que você registrou aqui, tá? Relatórios gerenciais, você vai ter relatórios específicos de contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, DRE gerencial, né, que, como eu disse para vocês, vocês vão ter a oportunidade de ver, no caso, quantos, né, você pode vir aqui, acho que nós não temos, nós temos aqui, ó, por exemplo, nós temos um processo, né, que nos deu um honorário de 132 mil, ele teve um resultado, né, recebíveis liquidados, que nós estaríamos mostrando, né, algumas despesas, algumas outras despesas pagas, e aí a gente teria a relação de quanto sobrou para nós em termos de honorários, né, recebidos em frente aos custos e despesas, né, inerentes àquele processo. Então você consegue ter essa informação por processo, né? Contas a receber, você também gera o relatório de contas a receber. Então você vai ter todo o relatório, né, de quem você tem para receber os valores, né? O cliente, se você tiver cadastrado o processo, o contrato, que tipo de contrato que foi, o vencimento, o valor e o status, né? Aí ele vai mostrar também qual já foi liquidado, tá? A mesma coisa para os outros, tá? Inteligência financeira, ele vai gerar insights. Então, eu estou clicando aqui, ele vai analisar toda a plataforma, tudo que já foi é, inserido na plataforma, e ele vai dar os insights que ele conseguiu identificar importante. Então, aqui, ó, receitas nulas no período, despesas ainda não registradas, sistema pronto para uso, clientes não cadastrados, conciliação bancária pendente, tributos não conferidos. Então ele vai te dando os insights que ele conseguiu identificar. Então ele vai te dando a oportunidade de você conferir algo importante que deixou passar, né? Aqui você vai configurar parâmetros, né, dentro do sistema, a alíquota padrão do ISS, do INSS, tipo de regime de repasse, modelo de exportação, PDF mais Excel, moeda brasileira, né? Você pode trabalhar com centro de custos, né? Você ter centro de custos diferenciados, então você vai ter custos específicos para cada área de atuação, né? Categorias financeiras, você pode criar mais categorias financeiras aqui de recebimento, basta você ir adicionando na categoria as informações. E por fim, nós temos, né, como padrão o backup especificamente do seu sistema financeiro, né? Você pode baixar o backup, ou seja, você vai fazer um backup de tudo aquilo que é financeiro do seu sistema. Por exemplo, meu sistema hoje aqui tem 16 contas a receber, 2 contas a pagar, um cliente, 2 fornecedores. Então, quando eu fizer o backup, ele vai fazer o backup disso tudo. E eu posso também depois restaurar o backup e ele vai restaurar tudo isso aqui, tá? Então, meus amigos, essa é uma ideia geral da nossa ferramenta controladoria, tá? Então, quando você estiver utilizando a nossa ferramenta, você vai ter oportunidade de operacionalizar toda essa possibilidade de gestão do seu escritório, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro o que nós construímos, né, o quanto ele pode ser útil para o advogado de uma forma geral e para o perito, contador especificamente também, né, na gestão, seja do escritório, na questão financeira, seja na parte de elaboração de cálculos de uma forma geral, tá certo? Eu agradeço aí a atenção e estamos à disposição para eventuais dúvidas que sejam necessárias.